Olá, estamos iniciando aqui mais um Poderosamente pelo canal do YouTube Freud Film Play. Hoje nós vamos ter como tema, dentro do Poderosamente, o lado sombra da personalidade. Mas antes de iniciarmos o vídeo, convidamos você, inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, acione aí o sininho e você vai receber as notificações assim que um vídeo for postado. Como sempre com a gente, Maricele Bernini, psicóloga. E o tema de hoje, lado sombra da personalidade. Todos nós temos esse lado sombra, ô Maricele? Tudo bem? Todos nós, tudo bem, Antônio? Todos nós temos. O lado sombra nada mais é do que tudo aquilo que a gente não tem consciência sobre nós mesmos. Às vezes, né, esse nome, lado sombra, pode dar a impressão que é algo negativo, algo negro. Não, não é isso. O lado sombra faz parte da nossa personalidade, são aspectos dos nossos inconscientes, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente já sentiu e que não foi elaborado, portanto não foi resolvido. Então, vamos pensar assim, olha, que dentro de nós mesmos existe um compartimento, uma sala, onde existe tudo o que a gente já viveu e que a gente não, por um motivo ou por outro, né, não deu conta de resolver ainda. E que acaba, Antônio, se manifestando das mais diversas formas na vida da gente, sem que muitas vezes a gente tenha consciência de onde está vindo tudo isso, né? Então, assim, só para exemplificar, vamos pensar assim, uma pessoa invejosa. Ela quer para ela o que é do outro e ela tem dificuldade em lidar com o sucesso, as alegrias, as conquistas do outro. Então, o que será que é essa inveja? Aí a gente vai se reportar lá para esse compartimento É a sombra. que tem os aspectos da personalidade que a gente chama de lado sombra. Pode ser que ao longo da vida dela, ela vivenciou contextos onde ela se sentiu rejeitada na vida dela, onde ela aprendeu lá na infância dela que ela não era suficientemente boa, que ela não ia conquistar nada da vida dela, então ela se sente incapaz de se ver merecedora de conquistas, de sucesso, e ela acaba invejando o outro porque ela acredita que ela não possui essas habilidades e capacidades para ter o que o outro tem. Melhor do que a inveja é a admiração. Seria o outro Porque lado? a inveja faz eu querer ter o que o outro tem sem que eu ache que o outro merece ter. Eu quero ter para mim, mas eu não quero que o outro tenha. Só eu que quero ter. A admiração é assim: eu admiro o outro e eu quero ter o mesmo que o outro tem, sem que o outro perca o que ele já tem. Então, o lado sombra não seria a admiração, seria a inveja. A inveja. E ele está muito aliado também ao ódio, à raiva, essa questão da sombra, né? Que temos que estar nos policiando, às vezes, que em algum momento ali ele pode se manifestar de uma forma não recomendável, às vezes até com violência. Né? Como a Então, gente falou, né, Antônio, agora há pouco no comecinho da nossa conversa, todo mundo possui o lado sombra, mesmo as pessoas mais desenvolvidas espiritualmente, né, as pessoas mais leves, mais, mais evoluídas. Só que todo mundo sente raiva, todo mundo sente inveja, todo mundo sente sentimentos que não são tão positivos assim. Isso está, sim, associado ao lado sombra, porque o que a gente manifesta como sentimento tem uma causa mal resolvida que fica guardadinho lá no, digamos, no porão, né, do lado sombra. Mas o lado sombra, ele também tem sentimentos que são bons.
Porque às vezes um sentimento bom, ele pode estar revestido de algo que não está bem resolvido no seguinte sentido. Vamos supor, você conhece uma pessoa muito boazinha, ela faz, né, um monte de coisa boa, mas será que ela faz para ela mesma? Será que ela é justa com ela mesma? Que às vezes ela se machuca tanto, ela se doa tão pouco, e esse é o lado sombra dela. Querer, né, através de uma pseudo-bondade, a máscara da bondade, manifestar que algo dentro dela não está bom. Então ela, através da barganha, né, ela faz coisas boas para o outro, mas não porque ela é uma pessoa altruísta, uma pessoa justa, mas é como se ela, entre aspas, comprasse o amor do outro através dessa pseudo-bondade. Esse é o lado sombra. Na verdade, a vida ela é feita de que o bom da vida, ela tem que ter um equilíbrio, né? Quer dizer, tem que estar equilibrado. Se você tem um lado sombra, tem que ter o lado bom também, né? Porque o sombra é aquele lado que ninguém quer, né? A notícia boa é que para haver sombra tem que ter luz, né? Porque senão não existiria sombra. E interessante, Antônio, que quando a gente começa a se analisar, a gente se faz a seguinte pergunta, né? O quanto que eu aguento encarar a verdade? Porque quando eu olho para dentro de mim e descubro que existem coisas em mim que precisam ser lapidadas, superadas, que eu preciso excluir de mim, ou pelo menos me melhorar enquanto ser humano, né? Olhando o meu lado sombra e vendo o que eu já vivenciei que não está bem resolvido, por que eu guardo essa mágoa de tantos anos, por que eu olho a felicidade do outro e fico com raiva do outro estar feliz, por que eu perco tempo tentando fazer com que a vida do outro não seja tão boa. Então, quando a pessoa começa a olhar para ela mesma e isso inclui, né, ela olhar para esse lado sombra, ela vai começar a ver em um primeiro momento um monte de coisa que ela não vai gostar. Mas aí, conforme ela vai se aprofundando, depois dessa sombra, ela encontra uma luz. E é aí que ela consegue se resolver, né? Como a gente diz na psicologia, ela consegue elaborar os seus conflitos internos. Às vezes é um trauma de infância, às vezes é alguma coisa que a pessoa ouviu, e ela consegue ir ao encontro da resolução dos conflitos, e essa sombra vira luz. Seria a inveja tem cura? A inveja, eu não diria cura, porque não é uma doença, mas a inveja, ela pode ser Não, analisada, para porque você ela tem uma superar, quer dizer, nem causa. cura seria o termo, seria uma superação. Acredito que sim, Antônio, porque se a pessoa num processo de análise acabar descobrindo que ela tem potencial e ela é merecedora também daquilo que ela deseja no outro, ela pode acabar descobrindo que ela pode ter sem desejar que o outro não tenha. Porque a inveja é inerente, é uma condição humana. Mas quando você deseja que o outro não tenha para que você tenha, vira algo assim muito complexo. Só que é como eu disse, né, a pessoa ela pode ter o que o outro tem sem precisar desejar que o outro não tenha mais para ela ter. Então, assim, respondendo essa pergunta, sim, a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar sua autoestima, que a quantidade, né, de amor que a pessoa tem por ela mesma, os pensamentos, a qualidade dos pensamentos, né, a respeito dela mesma, ela pode pensar, eu sou merecedora, eu posso, eu consigo, eu vou trabalhar internamente para que eu reforce o que eu sinto por mim mesma e eu vou ter o que o outro tem,
sem precisar com que o outro não tenha mais. Pequeno intervalozinho, já já voltamos. Poderosamente, e o tema de hoje, o lado sombra da nossa personalidade, que não é fácil, né? A vida, ela nos prega muitas peças. Manifestar num momento não muito recomendável, a raiva, a inveja, o ódio, que pode crescer e chegar com consequências desastrosas, né, Maricela? Antônio, tem uma frase que diz assim, que num processo de autoanálise, independente de ser uma psicoterapia ou a pessoa se analisando, né, ela com ela ali sozinha, nesse processo de autoanálise, todas as histórias de vida acabam falando de amor. Então, quando a gente encontra um aspecto do lado sombra na nossa vida, que é tudo aquilo que está mal resolvido dentro da gente, sem exceções, sem sombra de dúvida, a pessoa vai acabar se deparando com a luz que existe dentro dela mesma. Então, quando a gente vê um defeito, uma coisa que não está muito legal, ou uma qualidade que precisa ser melhorada, a gente pode achar difícil fazer isso, mas com um pouco de perspicácia, com um pouco de empenho, a gente acaba se tornando uma pessoa melhor, porque os aspectos sombra, eles vão se formando ao longo do tempo dentro da gente, e a gente já nasce luz. Então, quando eu olho para dentro de mim mesmo e vejo coisas que não estão legal em mim, se eu fizer uma forcinha, se eu for paciente comigo mesma, eu vou acabar descobrindo que a causa disso foram algumas coisas que foram se juntando dentro de mim e acabaram fazendo com que eu não resolvesse tudo isso. Por isso que a pessoa fica do jeito que ela fica, porque são traumas, são coisas mal resolvidas, são palavras que a pessoa ouviu que ela não digeriu bem e estão todas armazenadas ali dentro desse porão interno, e essas que são as sombras das nossas vidas. Que às vezes transborda. Né? Transborda. Você falou. Porque transborda através de uma mágoa, de uma raiva, de uma tristeza, e que, por sua vez, Antônio, provocam doenças físicas também, né? É ruim para quem sente e para quem está em torno, está junto da pessoa também, né? Essa questão. É difícil porque nem sempre, né, a pessoa ela se torna consciente do quanto ela pode se livrar disso tudo. E é difícil também, Antônio, porque assim, o quanto que a gente aguenta olhar para a luz.
Muitas vezes a gente se acostuma com a sombra, com o que é negativo, com o que é difícil, com os nossos traumas, com as nossas mágoas, tristezas, frustrações, porque a gente tem dificuldade de olhar para a luz, né? Quando a gente está no escuro e alguém acende a luz, a gente não consegue olhar para a claridade, dói os olhos, né? E isso acontece dentro da gente também. Que a vida ela tem a beleza dela, né? Se estamos aqui, tem um propósito, né? Tem Tem um um ser maior que é propósito, Deus que nada está solto permite, de nada. né, a nossa presença aqui. Sim, tá tudo associado, né? Às vezes a pessoa olha para outra e tem um aspecto nessa segunda pessoa que irrita profundamente quem está olhando. Isso que é o lado sombra, Antônio, é a pessoa assim, ela acha que o defeito, o que irrita, está no outro, mas está dentro dela. E aí ela vai analisando por que eu estou irritada, de onde que isso está vindo, e ela chega lá no porão que está ao lado sombra e ela fala, isso é meu, não é do outro. O que eu estou sentindo pelo outro é uma irritação comigo mesmo. Então eu resolvo isso em mim, e aí quando eu olho para o outro já não me irrita mais. Então esse é a luz, né, dos nossos aspectos sombra. Algo mais a acrescentar? Eu diria para as pessoas que a autoanálise é sempre bem-vinda. Antônio, tudo tem jeito no mundo. A gente está falando de tristeza, mágoa, raiva, frustração, inveja, tudo tem jeito. Não existe nada nesse mundo que não possa ser consertado. Então, para quem estiver ouvindo a gente, para quem estiver assistindo, eu digo que vale muito a pena olhar mais para dentro de si mesmo. Porque quando a gente olha para fora, a gente deixa de fazer uma viagem interna dentro da gente, onde existe tanta coisa maravilhosa, mas às vezes por causa de um sofrimento, a gente acha assim, minha vida é só sofrimento. Mas embaixo desse lixo emocional, embaixo desse sofrimento todo, tem uma luz que pulsa, uma luz que brilha, e a gente precisa tirar, né, esse lixo emocional para que essa luz brilhe. Então vale a pena uma autorreflexão. Obrigado a você. Obrigada, Antônio. Gostaríamos de agradecer também os nossos apoiadores, né? Supermercado Copar, através do Edson Marcos, da Gislaine, da família Marcos, todos os funcionários da Copar, e agradecendo também a família Pini Silva, do frigorífico Mais Fish, através aí do Edilson, da Márcia, do Matheus, Vitória, obrigado pelo apoio. E como também Júnior Bezerra, pelo apoio, tem dado aí a esse trabalho que é realizado aqui pela Florence Film Play, trazendo ali no Poderosamente temas que são colocados toda semana aqui. Mande também a sua sugestão. Com certeza nós vamos trazer aqui também um novo vídeo para ser apresentado com análise aí da nossa psicóloga Maricele Berlim. Abraço a todos.